Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Hoje vamos continuar com as nossas aulas explicando o livro É Jesus Deus, que a gente prometeu explicar ele todas as terças nesse horário, às 8 horas da noite. Então hoje vai ser a quarta aula desse curso, do que a gente combinou de explicar, que é o livro. A gente leu a introdução. Na última aula a gente leu a introdução do autor, que é muito importante, como a gente viu, a pessoa ler a introdução. E a gente viu vários pontos que o autor citou. A gente viu que ele vai trazer 30 evidências comprovando que Jesus, que é sobre ele, o profeta Jesus, não é Deus, não é o Senhor. Por isso que o tema da aula vai ser hoje o que? Jesus é o Senhor, porque ele vai tratar isso na primeira evidência, que a gente vai ler hoje. Das 30, a primeira é se Jesus é o Senhor. Então a gente vai explicar. Claro que o autor, a gente vai ver ali, ele vai trabalhar mais com a lógica, mostrando que Jesus não tem como ser Deus, por alguns fatores que ele vai citar. Depois a gente viu que o autor também ele fala que das 30 evidências, 11 delas é segundo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. São 11 delas. As outras 16 são racionais. 2 históricas e uma que ele vai citar, que é do Alcorão. Uma do Alcorão. Então a gente vai começar a explicar. As pessoas que tiverem dúvidas, não entenderem algo, quiserem perguntar, não concordarem com algo, a pessoa tem todo o direito. Ela deixa as perguntas que a gente vai responder no fim da aula, para não começar a aula respondendo pergunta e no fim também. Aí vai ter pouca aula. Então aqui ele fala, dividir essa pesquisa, isso é depois da introdução, como a gente já leu a introdução para não ler novamente. Pessoa que quer escutar a explicação da introdução na aula passada. Então o autor, o que ele fala? Dividir essa pesquisa, ou esse livro, em 5 capítulos, de acordo com os tipos das evidências. Então o primeiro capítulo ele vai falar sobre as evidências das tradições. O que as tradições aqui? O Novo Testamento e o Antigo Testamento. Ele vai citar as evidências sobre esses 2 livros, podemos falar, ou esses 2 testamentos, que é o Antigo e o Novo. Ele vai trazer evidências, ou seja, versículos explicando que Jesus não é Deus. E a gente vai fazer explicar. Se o autor não explicar muito, não dar detalhes, a gente vai dar os detalhes. Se o autor não citar todos os versículos, claro que a gente não vai conseguir citar todos, a gente vai aumentar, falar, mas também tem esse versículo, que é o mesmo que o autor citou. E a gente aqui, como o autor também explicou no início, a gente está falando com com as pessoas sensatas, cientes, que querem entender, e não a pessoa que está aqui para, eu quero refutar sem evidência. Eu quero refutar sem evidência. A pessoa tem todo o direito de trazer a opinião dela, de criticar, mas com evidência. Não é porque eu creio, eu acho certo porque é minha crença. Isso aqui você guarda para você, gente, respeita. Mas
Para você falar que algo está errado, você precisa o quê? De argumento. E para você afirmar algo, como o autor vai mostrar, também precisa o quê? De argumento. Então tudo isso a gente vai o quê? Citar. Segundo capítulo do livro, Evidências Lógicas. Ou seja, ele vai trazer o quê? Evidências racionais. Qualquer pessoa que entende. Quando a gente fala, ó, 1 mais 1 é quanto? Vai falar 2. Isso aqui que cor é? Vai falar para ti amarelo. Isso aqui que cor é? Preto. Todo mundo que vai entender. Não precisa o quê? Não vai ter ninguém que vai divergir disso. Então, são coisas que vão trabalhar com evidências com a lógica. Por exemplo, quando a gente fala Deus, o Altíssimo, é eterno, a gente vai citar os versículos que mostram isso. E qual que é o entender da Bíblia sobre a eternidade? Os sábios cristãos, os sábios judeus, o que eles entendem sobre a eternidade? Será que tem algum fim? Mesmo que seja por horas ou por alguns dias apenas, ele ficar o quê? Morto. Ou seja, eterno também pode, a eternidade, a gente pode entender como ressurreição também. Ou seja, será que o eterno pode ser ressuscitado? Tudo isso vai trabalhar logicamente. Tem como? Ou seja, se foi ressuscitado, tem como ser eterno? Isso é uma pergunta lógica. Agora, a pessoa que foi ressuscitada, para ser ressuscitada a pessoa tem que estar o quê? Morta. Tu vai ressuscitar vivo? Isso é lógico, todo mundo conhece. Então a pessoa está o quê? Morta. Para ser ressuscitada, isso convém com a eternidade? Então tudo isso ele vai o quê? Citar. Terceiro capítulo, as evidências históricas. Vai citar os concílios que a gente viu um pouco falando sobre o arianismo. É importante a pessoa saber que é uma das seitas, podemos falar, uma das denominações, um pensamento que não morreu até nos dias de hoje. Também ele vai citar um pouco. O quarto capítulo, as evidências do Alcorão. O Alcorão, o que fala sobre Jesus? Que é o último livro sagrado para nós muçulmanos, é o último livro sagrado de Deus Altíssimo. Revelou o Alcorão para o profeta Muhammad. E o quinto capítulo, anexo com benefícios gerais, ou seja, vai falar de uma forma geral. Então ele fala, vamos começar a ler esta pesquisa agora, se Deus quiser. Isso aqui é uma pesquisa do mestrado dele. Ele tem doutorado no cristianismo primitivo, esse autor. Ou seja, não é uma pessoa que pegou ali e começou a ler. Não, ele tem estudo, ele sabe o que está falando. Pode acertar como pode errar um ser humano. O ser humano, nós não somos o que? Perfeitos. Podemos acertar e podemos o que? Errar. Faz parte o que? Do ser humano. Deus, o Altíssimo, que é o perfeito, soberano. Mas nós, isso aqui é o entendimento dele. A gente vai ver, é o entendimento do autor, com evidências o que? Baseadas, essas evidências, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. A pessoa que quer refutar, tem que refutar o que? As evidências. Por isso a gente fala, a pessoa medíocre, a gente pode falar assim, é aquela pessoa que discute o que? Sobre pessoas. A gente está aqui para discutir o que? Sobre assuntos. Não importa quem falou, quem não falou, o assunto tem evidência. Agora, quando a gente fala, por exemplo, Jesus é Deus, ou Jesus não é Deus, a gente tem evidência para comprovar isso, ou não tem? Isso que importa. Não importa quem que falou, o fulano falou, ele tem evidência para ele crer nisso. Faz parte da revelação de Deus Altíssimo, porque a gente sabe, irmãos e irmãs, que só vai ser salvo quem seguir o caminho de Deus, aquilo que Deus Altíssimo que revelou. Esses vão ser salvos. Mas a pessoa que criar dogmas, criar crenças, heresias e falar que isso é de Deus, essa pessoa vai ser o que? Castigada. É uma pessoa que está desviando as outras pessoas. É uma pessoa que não está seguindo o caminho de Deus Altíssimo. Então, para todo fundamento, para toda crença, todo dogma que tem, a gente precisa de um fundamento. Aqui seria um fundamento que é bíblico.
Então ele vai falar agora sobre o primeiro capítulo, Evidências das Tradições, que é o nome do capítulo, que é o primeiro capítulo. Essas evidências incluem do Antigo e do Novo Testamento a invalidade do dito o Messias é o Senhor. Na verdade, o título desse livro em árabe é esse aqui: o Messias é o Senhor, e não é Jesus Deus. Esse é o título do autor. O Messias, Cristo, Jesus Cristo, é o Senhor, o Mashiach, como é no hebraico. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. É a mesma pessoa. Por isso que aqui a gente vai tratar o que é temas. Não tem como tratar só o que ele vai explicar. Porque a pessoa vai falar, tá, aqui ele falou tal coisa. E as evidências, isso é um tema que precisa o quê? De aulas. A gente concorda com isso. Mas aqui ele vai falar o que? No geral. Agora, por exemplo, quando a gente fala o Messias é o Senhor, aqui hoje é um tema que a gente vai ter que tratar. Agora, primeiro, o Messias, a gente não vai entrar muito nesse assunto. Por quê? Porque para nós muçulmanos ele é o quê? O Messias. Não há dúvidas nisso. Mas o entendimento é diferente. Como a gente vê ele como Messias e como o cristão vê ele como Messias. Ou o judeu, ou seja, o judeu messiânico, por exemplo. Como que ele enxerga Jesus? Que ele é o Messias. Mas o que é importante aqui nessas aulas? A gente vê se ele é o Senhor. Por isso que a gente vai tratar uma coisa que é muito discutido por muitos séculos e ainda é discutido hoje. Será que o pai e o filho é a mesma pessoa? Ou seja, o pai é o filho é o pai. Isso é muito discutido, principalmente entre os cristãos. O pai é o filho é o pai. Então tudo isso ele vai citar, mas o que? De uma forma geral. A gente vai o que? Detalhar isso. A gente nessa explicação vai detalhar o que ele explica no geral. O porquê ele teve essa opinião, o autor. Depois existem 11 evidências que postulam essa afirmação. Você de afirmar que Jesus é o Senhor, eu vou trazer 11 evidências que derrubam o que? Essa crença. Essa afirmação que você está afirmando, eu tenho 11 evidências para provar. E a gente vai ver que não são 11 só. São várias. 11 o que ele vai citar. Mas a gente vai citar o que? O que ele não citou. E vamos analisar. Claro que cada aula, agora a gente vai ter aulas que a gente vai o que? Citar o versículo só. Mas vai chegar algum e vai falar, tá, em contexto. Então por isso que a gente vai precisar o que? Ler o contexto também. Mas não achem, agora, por exemplo, tem pessoas o que podem entender. Se em tal versículo falou que ele é profeta de Deus, por exemplo, em tal versículo deu para entender o que? Que ele é o Filho de Deus. Em tal versículo deu para entender o que? Que ele é Deus. Não tem como os três estar o que? Certo, logicamente falando. Porque não tem como ser profeta, Filho de Deus e o próprio Deus, logicamente falando. As pessoas que entendem que isso é possível, a gente não está conversando com essas pessoas. Estamos conversando com pessoas o quê? Que raciocinam. Tem como tu ser o seu pai, ou seja, o filho ser o pai, o filho também ser o profeta que foi enviado pelo pai, e o pai ser o próprio filho. Então, um desses está o quê? Correto, que a gente vai ver. Agora, também outra análise que a gente vai fazer. O que Jesus fala dele e que os outros falam sobre ele. Isso é interessante. Por isso que a gente fala o que Jesus realmente disse e o que ele não disse. Agora, por exemplo, quando a gente vê Timóteo, quando ele fala o que é sobre o que ele é o que é o Deus encarnado, a gente vai ver essa parte, que é o único versículo que afirma isso, que o Deus o que se encarnou, veio como homem. Esse versículo a gente vai ter que tratar o que? Os manuscritos também. Será que ele está no manuscrito dessa forma ou foi alterado? Tudo isso, irmãos e irmãs, o que a pessoa vai ter que o que falar. Claro que eu não queria entrar nesses assuntos, principalmente manuscrito, porque aqui, quando a gente entra
falando sobre os manuscritos, a pessoa que é do outro lado não tem como refutar. Ou seja, se isso não é do original, se isso foi acrescentado, o que você vai refutar? O que adianta falar uma coisa, ou sobre uma coisa, que não faz parte do original, que foi acrescentado por copistas que a gente não sabe quem são essas pessoas? Entenderam? Então, qual que é o objetivo, ou qual que é o benefício da gente discutir esses assuntos que eu e você concordamos que não faz parte o quê? Do original? Por isso que não vamos focar muito nesses assuntos, já que a gente concordou que não faz parte. Por exemplo, a história de Maria Madalena, do João 8, capítulo 8, não faz parte o quê? Essa história dos manuscritos. Agora vem uma pessoa, não, eu falo que é a inspiração de Deus, eu falo que é a inspiração do Espírito Santo. A gente vai o quê? Renunciar isso para continuar o debate. Vamos fazer isso também. Mas, se a pessoa concordou com você que isso aqui não faz parte o quê? Desse livro, isso aqui foi acrescentado, por que a gente vai discutir de uma coisa que a gente o quê? Concordou? Que isso não faz parte o quê? Desse livro, que é a inspiração o quê? De Deus. Segundo quem? A gente vai ver. Segundo quem inspiração? Isso aqui é uma pergunta, um tema. Segundo quem isso é inspiração? Isso aqui é um consenso religioso, todos concordaram com isso. Agora, todos os livros que estão presentes, os 27, todos eles, os sábios concordaram que são sagrados, canônicos. Isso aí também é uma análise que a gente vai o quê? Fazer. Então, a primeira evidência: como se pode dizer que o Messias é o Senhor, ou Filho do Senhor, se não há nenhuma única declaração explícita em qualquer um dos 4 evangelhos? O que o autor está falando aqui? Olha, não há uma declaração, um versículo explícito nos 4 evangelhos. Ele o que especificou? Falando que Jesus é o que? Deus, o Senhor. Agora, o entendimento de algumas pessoas vão trazer versículos, a gente sabe que vão trazer. Mas esse entendimento é correto ou não é? É Jesus falando sobre ele ou é pessoas falando sobre ele? Isso é interessante a pessoa que entender. O autor aqui, não acha que o autor está falando aqui na cabeça dele, que não leu nada, que está afirmando uma coisa sem estudo. Ele está falando para ti, pode ter sido citado, mas é explícito. O que ele significa com explícito essa palavra? Tem que parar nessa palavra, sublinhar ela e entender o que o autor quer dizer. Agora, quando a gente fala explícito, claro, é um versículo que todos nós vamos concordar. Agora, quando a gente falar, por exemplo, ó, essa tampa aqui é preta. Essa tampa é preta. Agora vai vir um dentre nós, vai falar o que? Não, essa tampa aqui é vermelha. Todos nós vamos concordar. É explícito, é claro. Quando eu falar para vocês, olha, a cidade, a maior cidade sagrada para os muçulmanos é Meca. E hoje ela se encontra o quê? Na Arábia Saudita. Tem alguém que vai entender que ela se encontra no Brasil? O que eu falei? É explícito, é claro. Ninguém vai entender isso. Olha, o João Paulo, ele é médico. Irmãos, o João Paulo é médico. Tem algum de vocês que vai entender que eu falei que o João é engenheiro? Todos vão entender o que a gente falou, que ele é médico. Ou seja, versículos explícitos. Não o teu entendimento, como a gente vai citar. Agora, o que adianta a gente falar o quê? Da Trindade. Falar a segunda pessoa, o Filho, ele é Deus, se a gente não consegue provar a existência dele dentro do Antigo Testamento. Agora, as profecias anteriores não têm valor. Para alguma coisa, quando você quer provar, quando vem para o seu benefício, ela tem valor. Mas quando não vem para o seu benefício, ela não tem valor. A gente também pergunta isso que é citado.
que é o Deus encarnado que a gente vai ver, a gente pergunta, isso foi citado antes? Ou esse versículo que a gente vai ver, que foi alterado, não é um versículo que de origem, e sim alterado, trocaram e traduziram dessa forma como foi alterado. Tem outro versículo que comprova isso. A gente tem um versículo no Novo Testamento. Tem alguma profecia que confirma isso? Alguém falando dos profetas anteriores, falando sobre isso, sobre esse tema? A gente vai estudar esse tema e vamos ver que isso não é uma crença o quê? Monoteísta. A gente vai ver que é uma crença o quê? Dos hindus. Que eles também têm essa mesma crença do homem o quê? Ou de uma fusão entre o homem e Deus, o homem ser o próprio Deus. Isso a gente vai ver. Faz parte da crença dessas pessoas. Então não é uma coisa nova que surgiu, e sim antes do Novo Testamento, até os gregos a gente vai ver já acreditavam nisso. Um homem Deus. Um homem e também no mesmo tempo que Deus. Então não é uma coisa o que? Nova. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.